Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre uma das melhores séries médicas de todos os tempos e com certeza uma série que merece um lugar no meu top 10 melhores séries de 2025, The Pitt. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. The Pitt é uma série médica que estreou na Max no começo de janeiro. Eu confesso que eu achei o conceito bem interessante, já estava bastante intrigada por isso, porque afinal de contas a série promete ser em tempo real, ou seja, são 15 episódios, cada episódio tem 1 hora de duração e ele vai contar o que acontece dentro de 1 hora de um plantão médico na emergência de um hospital em Pittsburgh. Além disso, a gente tem o Noah Wyle como nosso protagonista, e se você é fã de série médica, você reconheceu esse nome porque ele trabalhou em ER Plantão Médico, que é uma das pioneiras das séries médicas e, enfim, durou por anos e anos e anos e anos. Então tava bastante animada pra ver um novo projeto, porque eu sinto que o único motivo pra ele entrar em um novo projeto de uma série médica seria se aquele projeto realmente fosse interessante. Eu não vejo o Noah Wyle fazendo uma série médica aleatória na Netflix, por exemplo, né, que inclusive a gente teve uma série também. E o que eu posso dizer é que essa série é uma mistura daquela série médica que você gosta, seja Grey's Anatomy, The Resident, qualquer uma, Dr. House, qualquer uma dessas, misturado com 24 horas e com uma pitada de The Bear por conta da ansiedade, porque assim, a ansiedade que eu senti assistindo essa série foi uma coisa de louco, tipo, é realmente o que acontece em 1 hora e às vezes te dá a sensação de que essa hora é muito maior do que os 60 minutos, entende? Tipo assim, de tanta coisa que acontece. E eu sinto que a série, ela encontrou uma dinâmica muito interessante na forma com que ela vai narrar essa história, porque obviamente a gente tá falando então de, né, uma emergência de um hospital. A gente tem o nosso médico principal ali, que é o cara que tá olhando, né, tudo, que tá cuidando de tudo, que é o Dr. Rob, que é interpretado pelo Noah Wyle. E aí a gente tem vários outros personagens que estão atrelados a esse personagem. Então a gente vai ter as enfermeiras, a gente vai ter os médicos attendings, né, que são os que têm mais experiência, e a gente tem os residentes. E alguns desses residentes estão fazendo o seu primeiro turno na rotação de emergência, né, do estudo deles, que é uma coisa que acontece. Então, simplesmente é um primeiro dia extremamente caótico. Eu acho que se eu tivesse um primeiro dia de trabalho igual foi o deles, acho que eu ficaria chorando em posição fetal por 1 semana. E aí, assim, a série, ela tem várias coisas que são muito interessantes. Eu acho que ela tem um foco bem grande nos casos médicos, mas de um jeito diferente dessas outras séries que eu citei, porque como a gente tem um longo dia pela frente, não necessariamente a gente vai ter um caso por episódio, como é o caso da maior parte das séries procedurais médicas que a gente tem por aí, né? Óbvio, não só um caso, mas enfim, uma porção de casos que acabam começando e se resolvendo naquele mesmo episódio, ou que vão, né, duram 2, 3 episódios. Mas aqui a gente tem 15 horas de um dia, né? Um plantão de 12 horas e 3 horas extras, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente, então, tem casos que demoram pra ser resolvidos. E eu acho que a diferença é exatamente mostrar quantos casos são atendidos numa hora, né? Quantos casos entram ao mesmo tempo que alguma coisa que já estava acontecendo sai. Então é um negócio muito frenético e que eu entendo que demora 1 minuto pra você se adaptar, porque afinal de contas a gente tá acostumado, eu pelo menos tô acostumada a assistir séries médicas onde a gente tem isso, casos que começam, começo, meio e fim no mesmo episódio. E aqui alguns casos vão se, né, estender por mais de um episódio, mas na verdade é só porque aquilo ali são 2 horas, 3 horas. Isso sem falar que a emergência em si, obviamente, tem casos bem graves e etc, mas é meio que um bloco, né, da existência. Então a gente vê a pessoa chegando, aí ela tá com uma doença tal, daí, então vai fazer isso, então vai pra cirurgia, então vai fazer isso, então vai pra casa, então vai tomar remédio, então vai, né, entrar no hospital. Então é uma dinâmica um pouco diferente, mas que eu achei muito interessante, porque também permitiu a gente ver mais coisas e o quanto, né, os médicos que trabalham numa emergência tem que estar o tempo inteiro ligados, porque o Rob, ele em, tipo assim, 10 minutos, ele olha 10 casos diferentes e ele tá tipo, tá, então fulano precisa disso, ciclano precisa daquilo, beltrano precisa disso, e é uma coisa meio de louco, entendeu? Que já dá uma sensação meio assim. E aí, uma outra coisa que é muito interessante sobre essa série é que ela já está sendo considerada uma das séries mais realistas em relação à medicina. Então, isso era um ponto que era muito importante. A gente sabe que a maior parte das séries médicas, obviamente, se baseiam na realidade e, obviamente, né, tentam trazer as coisas mais próximas do que de fato aconteceria num hospital, ou enfim, numa cirurgia, né, o que quer que seja, mas que também tem muita liberdade criativa ali no que é contado, né, tem muitos exageros em outras coisas, enfim. Então tem várias nuances que são diferentes, e enquanto que The Pitt tenta ser a série muito correta com a realidade. Eles trouxeram
né, consultores médicos, os atores, eles aprenderam algumas coisas mais simples pra realmente parecer que eles estavam fazendo aquilo mesmo, então foi um processo muito intenso, estudo ali, né, e isso reflete em uma das séries médicas, com certeza, mais realistas que a gente tem. Obviamente, eu não sou médica, apenas formada em 22 temporadas de Grey's Anatomy, e, enfim, uma série de outras séries médicas que eu fui assistindo por aí, né, eu acho que é bem visível o quanto essa série se preocupa em trazer essas coisas. E além disso, ela é uma série extremamente gráfica. Então assim, enquanto em outras séries médicas a gente vai ter, obviamente, muito sangue, né? Se tá fazendo uma cirurgia, aparece ali um coração aberto, tripas, enfim, né? Tipo, as séries médicas em geral são séries mais gráficas. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho que tem coisas aqui em The Pitt que eu nunca tinha visto em outras séries. Por exemplo, o parto que a gente tem lá na metade da temporada, não me lembro qual é o episódio, tipo assim, impregnado na minha cabeça, na minha mente, que eu não consigo esquecer aquela cabeça de bebê saindo de dentro da vagina. Eu sou uma pessoa que não tem vontade de engravidar, não tenho vontade de ter filho, e então eu, em geral, me mantenho bem distante dessas coisas. Eu sei que tem gente que gosta de assistir vídeo de parto, etc. Essa não sou eu. E eu sou uma pessoa bem tranquila em relação a coisas gráficas e tal, mas, meu Deus do céu, eu acho que eu não tava preparada pra ver isso. Então foi um momento, assim, muito intenso. E eu sei que traumatizou muitas outras pessoas também. Mas, de uma forma geral, é uma série que não tem muito medo e não esconde muito essas coisas, né? Então eles realmente mostram mesmo. E aí, obviamente, a gente tem o desenvolvimento pessoal, né, dos personagens. Não é uma série necessariamente focada em relacionamento entre os médicos, né, ou enfim, entre os funcionários ali do hospital. Conforme os episódios vão passando, eu acho que é muito natural algumas coisas irem se desenvolvendo. As coisas são muito focadas no que tá acontecendo ali, né, na sala, na questão médica, mas isso acaba gerando questões que a gente vai juntando as peças. Então, quando o Dr. Robbie chega no primeiro episódio, a gente sabe que esse é um dia muito difícil, porque é o dia que o Dr. Adamson morreu de Covid há alguns anos atrás, e quem foi a pessoa que desligou, né, a máquina dele que tava mantendo ele vivo foi o Robbie, e ele se sente muito culpado por conta disso. Então, aos poucos, com o passar dos episódios, a gente vai vendo os reflexos desse trauma no personagem, que é o personagem que tem que estar sempre ali no topo, né, do jogo dele ali, tipo, mantendo as coisas o mais equilibradas possível, mas que também é humano e tem os seus momentos ali de fraqueza. E aí a gente vai vendo tudo isso, e a gente vai vendo as relações, quem é amigo de quem, quem, enfim, se dá melhor com quem, e a gente tem o caos dos novos internos que estão simplesmente um tentando fazer mais do que o outro, um meio confuso. Então aí a gente tem a doutora Santos, que eu sei que é uma personagem difícil, né, uma personagem difícil que muita gente não gosta, muita gente sente raiva. Eu, no último episódio, eu comecei a passar um pano pra ela, mas bem de leve. A gente tem o Whittaker, ele tá meio perdido ali no que tá acontecendo, ele é um bom médico, mas ele tá meio perdido. E a gente tem a Javad, que depois a gente vai descobrir que é filha de uma das médicas do hospital. E aí, além disso, a gente vai ter todos os outros personagens que vão se misturar com esses. Então a gente tem os enfermeiros, né, tem a Dana, que eu acho que é tipo assim, o top personagens dessa série. Ela é maravilhosa. A gente tem o Langdon, que também tive que passar um pano pra ele, e eu passei com vontade, porque ele faz uma merda enorme lá no meio. A gente tem a Mel, que é filha do Bryan Cranston, a atriz, inclusive, e ela é maravilhosa, gente. Tem vários momentos que eu falo, meu Deus, ela parece muito o Bryan Cranston, e outros que eu falo, nada a ver. E acho que também é uma das minhas personagens favoritas. Aí, obviamente, a gente tem o Robbie. Quando começa a série, você acha que você não vai se conectar com esses personagens, exatamente porque a série não tem esse foco de trazer as histórias deles, né, os dramas das vidas pessoais e tal. Mas a gente vai vendo pequenos vislumbres. Então a gente tem a doutora McKay, que eu também adoro ela, e ali em determinado momento também, tipo assim, quarto, quinto episódio, a gente vai ver que ela tá com uma tornozeleira de monitoramento, né, que é quando a pessoa foi presa e aí ela tem que ser monitorada pela polícia, etc. E aí ela tá com isso, então aos poucos a gente também vai descobrindo o que acontece e descobrindo um pouco mais sobre a vida deles. E óbvio, né, é aquela coisa, eles estão ali no trabalho, mas ao mesmo tempo tem coisas da vida real que vão chegando. Então, o ex-marido da McKay aparece em determinado ponto, a mãe da Javad aparece em determinado ponto, e assim a gente vai juntando esse quebra-cabeça. E pra mim isso foi extremamente satisfatório, porque fez eu me conectar com os personagens lentamente enquanto eu ia assistindo a série. E aí, enfim, é um negócio de maluco, realmente. A série vai crescendo muito conforme os episódios vão passando. Uma série que eu amei acompanhar. Tipo, toda semana eu sentava lá, assistia o meu episódio de The Pitt, eu tava muito feliz, porque, cara, é uma coisa de louco, assim. A qualidade realmente é
acima da média das séries que a gente vê hoje em dia, e é muito doido, muito doido. E não querendo falar, né, não querendo usar uma série pra falar mal de outra, mas aí no meio disso estreou essa série da Netflix chamada Pulso. Eu assisti um episódio e ela simplesmente não tinha brilho algum, que eu só conseguia pensar em The Pitt e em como The Pitt conseguiu masterizar o ritmo, o drama, os momentos. Enquanto tudo isso acontece, a série também faz uma crítica bem forte ao sistema de saúde dos Estados Unidos, né? A como o hospital tá o tempo inteiro superlotado, em como a empresa que cuida do hospital tá mais preocupada com, né, aumentar os números do que necessariamente atender as pessoas e atender as pessoas bem. Então isso é uma questão, e aí tudo isso vai sendo colocado nas costas do Rob e ele vai, né, gradativamente ficando mais desequilibrado. A gente chega no final do episódio 11 e eu acho que eu esperava de tudo dessa série nessa temporada. Eu não esperava um tiroteio. Não esperava. E eu acho que foi o plot twist que eu queria, porque o final do 11º episódio, primeiro, a gente conhece, então, o ex-enteado do Rob, né, que chega lá e eles conversam e tal, e ele fala que ele vai pra esse lugar chamado Pitch Fest, que é um festival de música, e vai levar a menina que ele tá saindo, que meio que é a namorada dele, tá. Então você fica tipo, entendi, isso vai juntando uma coisa na outra. E aí, de repente, no episódio 11, tiroteio no Pitch Fest. E eu já assim, ó, gente, sério, quando acabou o episódio 11, eu fiquei assim, estática por 5 minutos, porque eu falava, não é possível que isso tá acontecendo, não é possível que eu estou vendo isso. A gente vai ter o episódio 12 e 13, que pra mim são o ápice dessa série. Tipo, a série tava maravilhosa até ali. Eu acho que eu já tinha me apaixonado completamente. Lá pelo 5º episódio eu já tava completamente vendida. No 12º e no 13º episódio, meu Deus do céu. Eu acho que eu nunca senti o que eu senti assistindo uma série médica do jeito que foi com esse episódio, porque a gente viu exatamente como funciona essa rotação emergencial durante um caso, né, uma tragédia tão grande. E nesse caso, tem o peso ser um tiroteio, né, de ser um atirador que chegou lá no festival atirando nas pessoas. As pessoas chegando com diversos tipos de feridas, né, tiro no braço, na perna, na barriga, outras coisas, pessoas que foram pisoteadas, pessoas que quebraram a perna. E aí, tipo assim, é um fluxo enorme de casos e emergências chegando. E uma coisa de maluco, eles entram numa contenção ali de emergência. Como é que eles vão fazer? E é isso, e acaba o sangue, e não tem as ferramentas, a intubação, nanana. Gente, eu acho que eu tipo assim, cara, eu fiquei sem palavras. Esse episódio inteiro, eu assim, ó, sem palavras para o que eu estava assistindo. Simplesmente inacreditável, assim. E feito de uma maneira com muita maestria. Muito bem feito. Foi um episódio maluco. O 13, então, desesperador. O 13 é o episódio, então, que acho que é no final do 12, que o enteado, né, ex-enteado do Rob chega, o Jake, e ele chega com a namorada dele, a Lia, e ela não tá boa, né? Então a gente passa o episódio 12 inteiro nessa situação caótica, com a Dana e o Rob tentando falar com o Jake, tentando ligar pra ele, tentando falar com a mãe dele, tentando ver se tinha notícias dele. E aí no final do episódio eles aparecem no hospital e ela não tá bem. E Rob tenta salvar ela e aí a gente vê ele gradativamente piorando, né, mentalmente, porque ele tá tentando fazer uma coisa que é praticamente impossível e no final ele não consegue. E aí a gente vai ter algumas das minhas cenas favoritas dessa temporada. O Rob tendo que contar pro enteado dele o que aconteceu e ele simplesmente não sabendo lidar com isso. E o final do 13º episódio, que é tendo uma crise, né? E o Noah Wyle realmente, ele entregou um negócio de maluco nessa cena, tipo assim, é M-tape total, tipo assim, se ele não for indicado ao Emmy por essa cena, eu não sei qual outra cena seria. É loucura, tipo assim, loucura, porque a gente viu ele tendo pequenos surtos o tempo inteiro, né, e momentos ali que ele realmente não tava bem, ele, tipo, querendo ir no banheiro e ele não conseguindo, e aí chega nesse final e culmina nessa cena que ele expulsa o Jake, né, da onde eles estão, e ele senta no chão e ele chora, tipo... Meu Deus! Um episódio insano. Top episódios da televisão é esse. Eu sinto que a gente tá com muita sorte nesses últimos tempos, porque a gente tem tido séries que são excelentes, a gente tem tido muitas séries boas esse ano, séries lançadas esse ano, mas a gente tem tido episódios que são inacreditáveis, tipo assim, e esses 2 episódios são inacreditáveis. Eu gosto muito de praticamente todos os personagens, eu acho que é muito legal ver a dinâmica entre eles e esses pedaços de personalidade. O penúltimo episódio, que é, né, o
o final disso, e principalmente o último episódio vai então encerrar esse turno interminável da vida deles. É muito bom. O Rob dá um discurso nesse último episódio também que é absurdo, e aí a gente, né, nesse momento do tiroteio, seria o fim do turno deles e o começo do turno da noite. E aí nesse momento a gente também tem a chegada de outros personagens que adicionam mais aquilo ali, porque afinal de contas estão ajudando essa situação emergencial, mas que também adicionam as dinâmicas de todos os personagens, trazem mais história. Então a gente vai conhecer outros personagens que são os médicos do turno da noite. Eu tô tipo assim, meu Deus, façam agora uma temporada sobre o turno da noite, que eu quero ver todos. Pra mim podia ter 50 temporadas dessa série. Tipo assim, eu espero que seja igual ER e fique no ar por muitos anos, que a gente tenha muitas temporadas, porque realmente assim, é maravilhoso e essas migalhas que a gente tem, né, de cada personagem é fantástico. Mas esse discurso do Rob no final do último episódio é devastador, é enlouquecedor, tipo assim, ele claramente não tá bem e ele não fala sobre isso e ele tem que ir embora e ele não vai falar sobre isso. E você fala, bom, então tá bom, né? Então você não vai lidar com os seus problemas. Loucura, loucura. Essa série é simplesmente maravilhosa. Eu amei, 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 amei. Como uma pessoa que ama séries médicas, essa série foi um presente pra mim, porque eu amo uma farofa, eu amo uma série boba, eu amo uma série que a gente pode só desligar o cérebro, e essa série, ela conseguiu trazer essa parte médica, mas com muita excelência. Se você ainda não assistiu The Pitt, eu não sei o que você está esperando, sinceramente. Vá assistir imediatamente. Essa série é maravilhosa, com certeza vai ser indicada a milhares de coisas no Emmy, porque é uma série acima da média, muito, muito, é uma série que fez história. Ela fez história nesse momento, nesse ano, com certeza. Também já entrou no meu top séries de 2025, que agora eu começo a ver, já que eu vou ter problemas pra escolher, entendeu? Porque a gente tá em abril e eu já sei várias séries que vão estar nesse top e eu já tô, assim, nervosa com como é que eu vou organizar isso. Enfim, isso é um problema pra Alice do futuro. Se você assistiu The Pitt, deixa aqui pra mim nos comentários quem é o seu personagem favorito. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!